Muito bem, queridos, nós estamos na terceira noite, no terceiro culto, que acabou sendo 4, né, pastor? Porque teve domingo de manhã, já começou pela manhã, mas foi bênção, está sendo bênção e será bênção nas nossas vidas. Quando o pastor nos comunicou e falou sobre esse culto da virada e não nos orientou sobre tema, né? E eu disse para ele: e pastor, o senhor não vai falar dos temas? Ele disse: não, cada um fala aquilo que tiver no coração para falar, né? E eu disse para ele: mas vai acontecer, pastor, de alguém entrar numa mensagem do outro. Ele disse: amém, glória a Deus por isso. Aí disse ontem para Esther: Esther, se você continuasse mudando a tua mensagem ontem, no final, você ia acabar pregando metade da minha mensagem, né? E aí ela disse: é benção, então é benção de Deus. Queridos, nós vamos ler, eu vou ser rápido, e parece que sim, existem algumas provas na vida da gente, e só acontece quando você recebe essas incumbências, né? E eu há pouco tempo passei por uma crise bastante de tosse, né, uma infecção, estou ainda fazendo uso, né, de alguns medicamentos, mas quando vem um compromisso, parece que aquela situação fala: eu vou junto com você. Eu disse: mas eu não te convidei para ir junto. Eu disse: mas eu vou, eu faço parte e estou indo junto, né? E desde ontem a garganta bastante atacada, estava ali fazendo a medicação com as pastilhas, né? Mas eu disse: o nome do Senhor Jesus há de ser exaltado até nas enfermidades, porque Ele é Deus. E eu quero ler com vocês, querido, um texto sagrado, né, que está na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 17 e o versículo 18, que diz assim, eu estou aqui com a versão revista e corrigida, é uma Bíblia mais antiga que eu tenho aqui, então se for colocar aí, eu estou na versão 1995, revista e corrigida. Diz assim o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo erro dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Irmãos, um assunto assim que nós até não falamos tanto, mas é um assunto que é pertinente e todos nós vivemos dia a dia nesse assunto. E hoje eu estava, quando o pastor nos pediu para ir fazer uma oração para o esposo da irmã Helena, ali no hospital da Fundospar, ali em Cianorte, e eu passei ali pela Vila 7, a entrada da Vila 7, e aí estava observando ali, e lembrando dos tempos que eu fui criança, que eu morava ali naquela vila, naquele bairro, e tinha ali uma erosão, um buracão, né, que apelidaram de buracão da Biela. E agora há poucos dias alguém entrou num grupo de Face, me colocou lá, e aí perguntou assim: por que aquele buracão se chamava buraco da Biela? Eu não me lembro, o outro também eu não me lembro. Eu disse: vocês têm memória muito curta, né? Vocês eram criança, mas vocês não lembram por que o buracão chamava buracão da Biela? Se nós não lembramos. Aí eu fui relembrar a memória deles, né? O buracão, a erosão, era muito alto, tinha aproximadamente 50, 60 metros de altura, e nós descíamos aquelas ladeiras, aquele buraco, aquele paredão de terra, coisa de criança, né? E aí eu estava lembrando, e aí alguém perguntou assim: mas por que chamava-se buracão da Biela? E eu disse: porque ali tinha um centro espírita, tinha um centro de Umbanda, chamado Centro de Umbanda Mãe Biela,
E o buracão exatamente derrubou exatamente aquele centro de Umbanda. E ele levou e virou aquela erosão, né? E aí ficou o buracão da Biela. E depois, mais tarde, ela se mudou para uma outra região. E eu, depois de convertido, fui realizar um culto com os jovens da igreja dentro daquele centro de Umbanda. Fui lá com a caixinha debaixo do braço, naquela época a caixinha Fran, um violãozinho de Jorge que eu tinha ganhado, era uma corda bem macia, e eu levei os jovens todo feliz para poder dirigir um culto dentro daquela centro de Umbanda. E eu fui num domingo antes, combinei com ela. E ela disse: você pode vir, menino, pode vir. E eu fui com os jovens. Quando eu cheguei lá, achando que estava tudo tranquilo, cheguei lá, aquela mulher estava endemoniada, possessa. E quando eu cheguei assim, ela já deu assim uns gritos para lá, uns gritos para cá, uns jovens já se encolheu, já não quiseram entrar. Eu disse: vamos entrando. E eu peguei a caixinha, arrastei, já liguei numa tomada e comecei a cantar aqueles hinos. Somos jovens crentes, e eu quero, era o hino da época. E aí começamos a adorar o Senhor com aqueles louvor, e de repente aquela mulher foi chegando, foi ficando mais mansa, e quando nós fizemos ali aquele apelo, ela disse: se vocês podem orar por mim. Mas depois eu estava vendo, isso é coisa de menino, isso é coisa de menino, crente menino. Quando eu disse para o meu pastor, ele disse assim: vocês arriscaram demais, ou a fé de vocês é muito grande. E o que eu quero falar hoje é assim, deixando de ser menino e crescendo. Eu perguntei ali para o Júnior como é que chamava essa menininha. Ele disse Geórgia, um nome americano, né? Um nome americano, bem americano. E eu estava lembrando, disse assim: quem de nós não foi criança? Quem de vocês não foi criança? Eu disse para o pastor Robson, nem vem aqui na quinta-feira, venha no outro dia, na terça-feira, venha na quinta, mas não venha na terça. Mas eu tenho uma lembrança, um testemunho aqui, e claro que eu não sabia que este seria o pastor Robson, né? Aproximadamente uns 34 anos atrás, ele devia ter aproximadamente 5 anos de idade, é isso? Há 34 anos atrás, o senhor devia ter 5 anos de idade. Andava por aqui, por essa praça, né? Um senhor bem magrelão, bem altão, né? E andava numas motinhas, e com boné, e corria para lá, e vendia acho que os boizinhos, e corria para lá, chegava sempre lá no Paulo Bezerra, chegava sempre lá no Mão João, nós falávamos velho João Bezerra, né? Era o nosso paizão aqui, e chegava ali, aquele senhor, né? Aí disse: esse aqui é o Paulo Ivan. Aí, esse é o Paulo Ivan, esse é Paulo Ivan, né? E aí, de vez em quando, um mocinho, pequenininho, magrelinho, né? Com uns 4 anos de idade, quase 5 anos de idade, dava uma saidinha com ele, saía aí, via ele de mão dada, né? Quem diria que aquele menino, hoje, é um dos maiores pregadores e ensinadores daqui, da cidade de Turneira do Oeste, chamado pastor Robson Bezerra. E quem não foi menino? Quem não foi criança um dia? Eu fui criança, pastor, e muito arteiro. Muito arteiro. De vez em quando eu faço questão de passar ali na frente do colégio, a escola aqui da Vila 7, né? E eu passo ali e eu lembro que quantas vezes a professora, a diretora me colocou de castigo para mim passar tinta, cal no muro da escola, porque a bagunça que eu fazia era muito grande, fazia uma bagunça tremenda. E eu perguntava: quem não foi criança um dia? E dentro desse texto aqui, eu quero aplicar algo rápido para nós, né? Na minha introdução aqui, a Bíblia diz assim: vós, portanto, amados, sabei isto de antemão. Sabei isto o quê? O que Pedro, ele está dizendo para nós saber aqui? No capítulo de número 3, no versículo 1 até o versículo 16, nós lemos 17, Pedro está falando ali de diversos assuntos concernente à igreja,
está falando da volta de Jesus. Havia uma discussão, havia ali uma preocupação quanto à volta de Jesus, estava falando da ressurreição dos mortos, estava falando do novo céu, estava falando de uma nova terra. Pedro estava comentando sobre o anticristo, o falso profeta, o anticristo. E aí então, quando ele escreve essa carta, e ele então, Pedro aborda esses assuntos, sabendo isso de antemão, ele disse: então guardai-vos pelo erro dos homens abomináveis. Estava falando aqui da pessoa do falso profeta, do anticristo, pelo erro dos homens abomináveis, e guardai-vos, sejais juntamente arrebatado e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele diz: a Ele glória, assim agora como no dia da eternidade. Queridos, todos nós, quando aceitamos a fé, damos os primeiros passos como criança. Pastor Michael, esses dias deu um exemplo aqui. Se porventura chegar alguém aqui com um caminhão, com um ônibus de criança, distribui aqui 300 crianças, para nós cuidar, para você cuidar, para nós cuidar, quem será que cuidaria? Mas e se apresentar 300 crianças espirituais aqui para nós? E se Deus colocar no nosso meio 300 crianças, novos convertidos, precisando ser tratados, precisando de leite, precisando de crescimento, precisando de mamadeira, será que nós estaríamos preparados para poder ajudar essas pessoas a crescer? Quando éramos criança, nós sonhávamos, nós tínhamos os nossos sonhos de viajar o mundo. Eu não consegui um pouco, viajei a uma parte do Brasil, aproximadamente cerca de 70% do nosso Brasil eu consegui viajar. O Brasil é um país muito grande, que é muito difícil você conseguir chegar em todos os lugares. Eu consegui chegar aproximadamente em 70% dos estados, do nosso Brasil. Então Pedro está falando aqui, para nós crescermos, para que nós possamos desenvolver. É natural quando uma criança vem ao mundo e a mãe preocupada, o pai preocupado com aquela criança, aquele bebê, tratando de um modo com bastante sensibilidade, para que aquela criança não se machuque, para que aquela criança não sofra nenhum dano, dando a ela o alimento na hora certa. Às vezes dá até um pouco mais, principalmente a mãe de primeira viagem, ela dá até um pouco mais. Essa criança não está nem com fome, mas com medo da criança passar fome, e às vezes o médico precisa dizer: olha mãe, tem que controlar aqui, tua criança está passando um pouquinho do peso antes da hora e tal, tem que controlar a situação aqui. Mas é natural da mãe querer ver a sua criança saudável, crescer saudável. Assim é a palavra de Deus. Tenho desejo, quando nós aceitamos a fé, que nós cresçamos e continuamos crescendo na fé, que continuamos crescendo na caminhada, que continuamos crescendo no desenvolvimento da nossa fé cristã. Assim como a natureza, que quando a semente é plantada na terra, ela nasce, ela cresce ao seu tempo, e ao seu tempo ela germina e frutifica. Foi aqui que eu falei que a Esther ia entrar, quando ela falou: temos que frutificar. Se nós não crescermos, não temos como frutificar. Uma planta que se torna anã, que não pega a chuva, o orvalho, uma planta que ela não pega os nutrientes da terra, ela não cresce. Tem irmãos aqui, irmão Geraldo, vi ele por aí, outros irmãos que plantam
e tem suas terras, outros irmãos que têm terras e plantam, sabe disso, que a plantação precisa de um cuidado, principalmente nos primeiros dias, para que a praga não chegue, então tem que limpar da praga. Eu falo com os irmãos ali no assentamento, quase todos os dias, ou quase 2, 3 vezes por semana, e eles então me contam o que estão fazendo para que a sua lavoura, agora é a plantação do soja, que está muito bonito, por sinal, o soja dos irmãos ali, depois de 3 anos sem colheita, depois de 3 anos sem que eles tivessem lucro, aí eles estão tendo agora uma lavoura bastante bonita, né? Aí nós temos orado a Deus para que eles dê condições de colher na época, e que não venha chuva na época da colheita, e eles então venham a perder, e quando colhem um pouco mais, às vezes não se tem o preço. Então a planta naturalmente, mas precisa ser regada, precisa ser plantada, precisa ser cuidada, precisa ser alimentada, precisa ser zelada, ela precisa ser limpa. Para quê? Para que ela possa frutificar. Assim é a vida do cristão. Ele é plantado, e uma vez plantado na oliveira, enxertado na oliveira, a Bíblia diz que ele é limpo, para que ele frutifica. Assim é a nossa vida espiritual. É preciso desenvolver o processo de crescimento diante de Deus. Da mesma forma, nós precisamos avançar naquilo que é necessário. Desenvolver é amadurecer, é estar cada dia mais prontos para frutificar, é estar cada dia mais pronto para dar resultados, é estar cada dia mais prontos para fornecer também alimento para outras pessoas. É para isso que a palavra de Deus nos chamou. Então é necessário crescer. No texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Aqui Paulo está escrevendo. Isso é justo, porque a fé de vocês, que vocês têm, cresce cada vez mais, e muito mais aumenta o amor de vocês, de uns para com os outros. Crescei na fé, crescei no conhecimento, crescei na graça, são parâmetros pelo qual Deus nos colocou aqui assentados nesses bancos macios, nessas cadeiras aqui, para que nós possamos também fazer com que outras pessoas também sejam abençoadas através de nós, para que cresça cada vez mais, como diz aqui o versículo de número 3, e aumente muito mais o vosso amor, o amor de vocês, de uns para com os outros, entre vocês e a igreja de Deus, pela perseverança que a fé de vocês são demonstrada, para nos fortalecer na hora da tribulação. É justamente que nós precisamos crescer, para que possamos ser fortalecidos na hora do vendaval, na hora da tribulação, na hora que vem o vento contrário, na hora que as ondas não vai conosco na nossa maré, mas ela vai contra aquilo que nós estamos caminhando. Os discípulos tiveram muitas dessas experiências. Vocês pegam o barco, Jesus disse para eles, atravessam o outro lado, daqui a pouco eles estão no meio do mar. Era acostumado a remar, era praxe, isso é mole para nós. Daí a pouco vem o vendaval, vem o vento contrário, vem a onda alta, e eles começam a perecer. Eles começam a perecer. Jesus, sentado, com uma almofada, encostado à cabeça, tirava ali um descanso, porque ele também era humano,
E de repente os discípulos: mestre, mestre, o senhor não percebe que nós vamos perecer? O vento está muito forte, está muito contrário, a onda está muito alta, a água já está entrando dentro do barco. O senhor não percebe que nós vamos perecer? E a Bíblia diz que Jesus levanta a voz, levanta a sua cabeça, repreende o mar, a fúria do vento, e depois ele diz para os seus discípulos: até quando vocês vão continuar meninos? Até quando vocês vão continuar pequenos? Até quando vocês vão continuar sem fé? Até quando vocês vão continuar sem crescer? E a Bíblia diz que houve bonança, e eles puderam atravessar o outro lado. O menino não suporta a prova. O menino não suporta a tribulação. Uma criança não suporta. Não é possível passar num teste de prova uma criança. Eu tomei como exemplo aqui a Geórgia. Não há como passar uma criança dessa numa prova, mas o adulto tem como passar com uma tribulação, e precisamos passar pela prova para sermos aprovados. Paulo diz que é na nossa tribulação que vai aumentar a nossa paciência e vai aumentar a nossa fé. É no passar da tribulação, é no passar das dores que nós vamos saber se nós temos ou não fé e paciência para suportar algo mais. Por isso, queridos, nós estamos falando de um ano que já está terminando, ano de 24, mas já estamos vislumbrando o ano de 2025, aonde será para nós o ano dos sonhos, o ano do não temor, como disse o pastor no domingo, o ano onde nós vamos avançar sem temor, sem medo. É o ano que nós vamos entrar com propósito, como pregou a Esther na noite de ontem, mas é o ano que nós vamos entrar nele, crescendo, desenvolvendo e trabalhando cada vez mais na obra do Senhor, avançando no Evangelho, avançando na vida espiritual, crescendo e levando, cuidando de outras pessoas. É o ano que nós vamos avançar, crescendo na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso nós temos que passar pelas provas. O processo faz parte para nos fortalecer e nos tornar mais parecidos com Cristo. O processo da santificação, da prova, o processo nos faz mais parecidos com Cristo. Quer ver mais prova do que passou Jesus? O homem não tinha sossego. Aonde ia pregar, tinha alguém perseguindo, tinha alguém fazendo algo para que ele pudesse ser prejudicado, para que não viesse a pregar. Passou pelo deserto, passou pela prova do diabo, passou pela prova dos homens, na sinagoga. Mas, quando ele disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O processo do crescimento faz parte para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Isto é, pequenos cristos, ou chamado cristão, né? Palavra cristão, pequeno Cristo. À medida que o crente cresce, ele se torna útil no reino de Deus, e ele passa então a produzir muito mais. De que forma eu posso produzir? De que maneira eu posso ser útil? De que maneira eu posso avançar? João, seu evangelho, capítulo de número 15, e do versículo de 1 a 5, o evangelho de João, ele escreve assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Isso é, o meu pai é o que trabalha. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus disse assim: mas vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Eu estava dizendo aos discípulos: vocês já estão prontos pela palavra que eu preguei para vocês. Vocês já estão aptos para ir
e frutificai. Vocês já estão aptos para ir, avançar e dar muito fruto, e o vosso fruto permaneça, e o vosso fruto, ele vai passar dessa geração para outra geração, e não somente para a geração dos homens, mas ela virá também para a vida eterna, porque o fruto que nós ganhamos aqui, ele gera para a vida eterna, na nossa coroa, que o Senhor preparou, está preparando para cada um de nós. E ele diz: eu sou essa árvore, eu sou essa plantação, meu Pai é que trabalha em nós. Toda vara em mim que não produz fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Por quê? Porque vocês, igreja, está em mim. Vocês, igreja, está em Jesus. Vocês, igreja, está no Senhor. Vocês, igreja, está debaixo da graça do Senhor e crescendo nela cada dia mais. Estamos avançando para o alvo, que é Cristo. Estamos avançando para o alvo, que é o Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vocês. Como a vara deste mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. E aí ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Mas eu quero dizer para vocês, que com Cristo, sem Ele, eu e você não fazemos nada, não somos nada, não vivemos para nada. Mas com Ele, junto com Ele, debaixo da palavra dEle, debaixo da graça dEle, andando com Ele, vivendo por Ele, nós vamos chegar no lugar aonde Deus já preparou para que possamos chegar. Deus já preparou este lugar para que possamos chegar. Deus preparou este lugar para que possamos avançar, para que possamos chegar lá e dizer: eu venci a tribulação. Aleluia. 2025 está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos andar debaixo da graça do Senhor. A imaturidade, muitas das vezes, ela paralisa a obra do Senhor. A imaturidade, muitas vezes, ela paralisa a obra do Senhor. Eu não vou falar aqui na imaturidade, mas apenas quero ler aqui o versículo para nós encerrar, que eu disse aqui, que quem nós não fomos menino um dia, né? Está em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava. Esse pensar aqui é um problema para o menino, né? Esse pensar aqui, a gente pensava cada bobeira, cada coisa, a nossa cabeça era coisa grande. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando cheguei a ser homem, quando nós chegamos aqui um dia, muitos de vocês nasceram aqui dentro dessa igreja. Você se lembra o dia que você entrou aqui pela primeira vez? Sem saber onde sentar, como fazer, como procedia. O dia que eu sentei, primeira vez no banco da igreja, no dia 15 de novembro do ano de 1978, e aí o pastor começou a pregar a palavra, e eu não sabia o que fazer, e eu sentava, e eu esfregava para lá, e não sabia se podia sair, e acostumado a chegar na igreja, ajoelhar, e não sabia o que fazer, sabia se fazia o sinal da cruz, e eu fiquei todo perdido, lá dentro daquela primeira igreja batista. Depois, as coisas foram acontecendo assim, aí a gente foi crescendo, e a primeira vez me deram a oportunidade para mim cantar. Eu não era batizado ainda. Disse assim: você gosta de cantar? Eu disse: eu vou cantar um hino aí, né? Naquela época Luiz Arthur fazia uma sucessão danada, né? Nós trouxemos ele uma vez aqui no ginásio da Dandalto, levamos aquele sonzão que tinha aqui, né? Eram umas caixonas aqui do pai da Juliana, que tinha emprestado um pouco para a igreja, um pouco tinha vendido, e levamos. E aí eu fui cantar um louvor, e quando eu coloquei, o violão não tinha alça.
quando eu coloquei o pé no banquinho assim, esse outra perna desequilibrou. Aí o resultado você já sabe, né? Um pé na cadeira e o outro desequilibrado, né? Rir agora é gostoso, mas naquele dia só eu sei o que aquele menino passou. Queridos, mas chega um momento que nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo. E já não vamos mais fazer escadinha lá no buraco da biela. Chega um momento que nós crescemos, não vamos mais fazer escadinha para subir o barranco. Agora nós vamos começar a andar nas asas da alva, nas asas do Espírito, porque a nossa vida agora, ela é espiritual, nosso crescimento agora é espiritual. Que o ano de 2025 que está chegando, querido, seja um ano para nós de bênção, seja um ano de crescimento, que o ano de 25 seja um ano onde nós possamos dizer: eu cresci, eu avancei, eu passei pelas provas, e seja o ano de 25, um ano de vida abundante, um ano de vida plena, para mim, para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, no seu trabalho, no seu estudo. 2025 seja o ano que você vai dizer: eu passei cantando, louvando, mas eu cresci, eu aprendi com o Senhor, aprendi na sua casa, e a partir deste ano nós vamos frutificar. E para encerrar esta palavra, eu queria que vocês colocassem de pé. Eu quero apenas encerrar com esse versículo dizendo, texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Agora que já conheci, agora que já sou grande, agora que já sou formado, diz assim, Oséias 6, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos, isso é, continuamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que Ele virá a nós. E quando Paulo fala aqui, nós vemos, quando menino, nós vemos como se fosse no espelho. Mas chegará um momento que nós vamos ver, não só como enigma, mas vamos vê-lo face a face, porque vamos ter entendimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. O menino vê como sonho, o menino vê como espelho, ele se vê no espelho, mas quando nós crescemos, nós vemos na realidade. Assim é a palavra de Deus. Neste momento nós vemos como no enigma, mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, o veremos face a face, como Ele é. Que 25, queridos, seja o ano que você vai entrar nele, e você vai dizer: eu não tenho medo de Deus realizar em mim os meus propósitos, porque eu vou crescer na obra, e no Espírito, e no andar com o Senhor. Vamos orar, queridos? Pode fazer mais barulho aí, queridos. Vamos orar? Nós vamos orar neste momento. Vamos estar profetizando na sua vida o ano que está chegando. Daqui aproximadamente 26 dias já estamos no ano novo. Que nós possamos crescer cada dia mais na palavra, crescer no conhecimento, crescer na graça. Vamos orar. Levante as suas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós profetizamos agora, Pai, neste ano de 25, Pai, seja um ano diferente, seja um ano novo na vida de cada um, mas seja um ano, Pai, que nós possamos dizer: eu avancei, eu dei um passo a mais, eu estou frutificando. Seja um ano que nós possamos dizer: Deus, eu quero fazer algo mais, eu quero fazer algo mais na tua obra, na tua casa, eu quero frutificar, eu quero cuidar de alguém, eu quero zelar de alguém, eu quero fazer com que alguém entre comigo também no reino de Deus. Eu quero levar outras pessoas ao conhecimento da verdade, outras pessoas a avançarem, a crescerem, outras pessoas a andar comigo no ano de 2025, Senhor. Que o Senhor possa me fazer homem grande, que não tenha mais o pensamento
infantil, mas que possamos crescer na tua presença, e a bênção do Senhor será sobre a sua casa, será sobre a sua família, será sobre a vida de cada um de vocês, será sobre tudo quanto você colocar a mão para fazer, que a unção do Senhor esteja sobre a sua cabeça. Eu oro, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aplaude ao Senhor, porque Ele merece. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu caio em tua graça. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por essa palavra poderosa, onde o Senhor nos desafia, Senhor, a crescer em 2025, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa noite tão especial neste lugar, com essas pessoas tão especiais. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por nos proporcionar, ó Deus, esse tempo de refrigério para a alma, esse tempo de cura, esse tempo de esperança, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Esses dias nós estamos sendo muito edificados aqui, ó Pai, através de cada ministração e através, meu Pai, da sua santa presença. O salmista estava certo, Senhor, quando ele disse que não existe outro lugar melhor para se estar do que estar na sua presença. Por isso nós só temos a te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as eternas consolações do Espírito Santo seja com a sua vida hoje, amanhã e eternamente. Vai na graça e na paz. Tenha aí um restante de noite abençoado. E amanhã nós estaremos aqui, hein? Amanhã é a Juliana, a pastora Juliana vai estar pregando, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Teu amor, pois eu sei que és aquele. Obrigado, pastor Cid, por essa palavra. Guarda, Obrigado, pastor Cid, pela palavra. Muito obrigado. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é